Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e hoje eu vou falar sobre a importância de você aprender padrões na língua inglesa e não regras de gramática, as regras do inglês. O que eu tô falando? É o seguinte, normalmente quando você estuda usando um método um pouco mais tradicional, um pouco mais focado na gramática, você vai aprender um monte de palavra em inglês, o nome das cores, o nome dos animais, o nome disso, o nome daquilo e um monte de regra. E aí você vai ter que juntar as palavras que você sabe com as regras, a regra do verbo to be, a regra do uso das prepositions, a regra do past simple, do present perfect e assim por diante. E aí você tem que juntar tudo aquilo lá, palavras e regras e começar a entender a língua e falar a língua. E a gente sabe, se você já estudou gramática, que a coisa não funciona bem assim, que quando você estuda muita gramática, muita regra, na hora do vamos ver, na hora de falar inglês e entender inglês, você trava, porque você começa a pensar na gramática e quando veja o cara ali na sua frente já falou um monte de coisa, você não entendeu mais nada, você vai falar, você começa a pensar na regra, não consegue falar, não dá certo, tá? Uma abordagem muito melhor, muito mais eficiente é você focar no aprendizado de padrões. O que são padrões? Padrões são, tem gente que fala, acho que em inglês fala os chunks, né? São aqueles pedaços da língua. Por exemplo, vou falar um padrão aqui muito simples, muito fácil de você aprender, mas que talvez confunda muita gente, que é o seguinte, quando você fala assim, I feel like alguma coisa. Por exemplo, I feel like dancing. O que é I feel like dancing? Significa eu tô a fim de dançar, tô com vontade de dançar. Esse I feel like, se você for traduzir, vai ser eu sinto como. Não tem nada a ver. Você tem que aprender esse padrão, que I feel like é simples assim. Você vai aprender que I feel like significa eu tô a fim de. E depois vai vir um verbo com ing no final. Isso é quase uma regrinha, mas você não precisa prestar muita atenção, porque se você escutar muito esse padrão, naturalmente você já vai sacar que tem um ing no final do verbo. I feel like dancing, tem um ingzinho lá no final. E de tanto ver esse padrão, você vai usar corretamente com o verbo com ing, beleza? Então você vai aprender assim, I feel like dancing. Mas Mário, tem que saber a regra. Não, você não tem que saber a regra que tem o ing lá no final. Você tem que se expor a esse padrão tantas vezes que a regra vai virar automática para você. Você vai saber meio que por intuição, né? Porque você vai ver, I feel like dancing, I feel like studying, I feel like going, I feel like playing, I feel like running. Você vai ver tanto esse padrão que você vai automatizar isso aí. E aí quando você automatiza, o que acontece? Primeiro, o uso do ing lá no final vai virar automático de tanto que você viu. Você não vai falar I feel like dance, porque você nunca vai ver na sua frente I feel like dance. Ninguém vai falar isso pra você não vai falar isso. Então quando você vê I feel like dance, você vai olhar pra aqui, ó, tá estranho isso aí. E aí alguém vai te perguntar por que tá estranho. Aí você vai falar, não sei, mas isso não existe I feel like dancing. Esse não existe, né? Esse tipo de resposta é a mesma resposta que um nativo americano daria para você. Ele não ia falar assim, não, quando você usa I feel like, o verbo depois precisa ser com a terminação ing. O cara não vai falar isso, ele vai falar, tá errado, porque não fala I feel like dance, fala I feel like dancing. Você tá sacando? E aí você tem que aprender. I feel like dancing, I feel like studying, I feel like going, I feel like playing, I feel like isso, I feel like aquilo. E aí você aprende o padrão. E quando você aprende o padrão, se alguém passar na rua e falar I feel like alguma coisa, não importa o sotaque do cara, não importa a velocidade que ele falar, você vai entender. E quando você precisar falar pra alguém, eu tô afim de fazer não sei o que, você vai falar I feel like dancing, I feel like going, I feel like talking e assim por diante. E aí você pode aprender outros padrões. Você pode aprender a versão negativa, I don't feel like. E você não precisa saber por que usa don't, né? Você simplesmente fala, I don't feel like. Eu não tô afim de, I don't feel like dancing, I don't feel like going, I don't feel like studying. E aí você vai automatizando esses padrões. Tem milhões, sei lá, você pode aprender I would like to, que é eu gostaria de, I would like to go, eu gostaria de ir, I would like to study English, eu gostaria de estudar inglês, I would like to play soccer, eu gostaria de jogar futebol, e assim por diante. E a grande sacada é que quando você começa, e voltando um pouco naquela coisa de saber a regra de forma automática, quando você aprende muitos padrões, e muitos padrões, gente, não é 12 padrões, 15, muitas centenas de padrões, milhares. Quando você aprende milhares de padrões, você começa a ter um entendimento intuitivo do inglês, intuitivo das regras de gramática. E aí acontece que nem eu falei, alguém vai te perguntar, vai te mostrar uma frase, você vai olhar e vai dizer, não, tá errada essa frase. Por que tá errado? Não sei, tá errado porque isso não existe. Você vai dar essa resposta, porque isso não existe, porque esse padrão aí dessa frase que você está me mostrando que tá errada, eu nunca li esse padrão, eu nunca escutei esse padrão, eu nunca vi esse padrão na minha frente. Só que isso, essa capacidade de saber o que é certo e o que é errado no inglês de forma intuitiva, e dominar a gramática de forma nesse nível assim, de intuição, só vem depois de muita exposição e de muito estudo, depois de você aprender e dominar uma quantidade absurda de padrões. Só que esse é um método muito mais efetivo e que realmente dá resultado em relação a você simplesmente aprender um monte de palavra e um monte de regra que a gente sabe, tá cansado de saber que não dá resultado nenhum. Beleza, pessoal? Espero então que esse vídeo tenha ajudado você. Não feche o vídeo ainda, que pra terminar, tá? Só pra terminar o vídeo, eu queria fazer um convite muito especial, não sei exatamente
quando que você vai estar vendo esse vídeo. Mas se você estiver vendo perto da época que ele foi lançado, quero te convidar para participar de um evento online que eu vou estar fazendo do dia 7 de março ao dia 11 de março de 2016. Vou falar de novo, do dia 7 ao dia 11 de março de 2016. Esse evento se chama a Semana do Inglês. Mais especificamente, é a quinta Semana do Inglês, quinta vez que a gente faz evento. A gente fez duas vezes em 2014, 2 vezes em 2015 e agora 2016 é a primeira edição de 2016, mas no geral é a quinta edição. O que é Semana do Inglês? Semana do Inglês é um evento com uma semana de duração, por isso que chama Semana do Inglês, 100% online, só precisa de computador e internet para participar, 100% gratuito, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode participar, sem pagar nada, tá? E durante a Semana do Inglês eu compartilho com vocês uma série de vídeos e aulas de inglês ensinando para vocês em mais detalhes os meus métodos e as minhas técnicas para estudar inglês de uma forma simples, direta e eficiente. Tem até uma aula de inglês inteira comigo, mostrando na prática o método. Enfim, é super legal. Se você não sabe nada de inglês, está começando a estudar inglês, participa, você vai adorar. Se você já sabe um pouco de inglês, mas está procurando métodos aí mais eficientes para o aprendizado, participa também. E até se você já sabe um monte de inglês, mas quer conhecer um método diferente, participa. É super legal. Na versão passada do evento foram 100 mil, isso mesmo, 100 mil pessoas participando e agora a gente quer botar 300 mil, 200 ou 300 mil. A nossa super meta é 300 mil pessoas participando da quinta Semana do Inglês. Enfim, é super legal. Como é que você faz para participar? Muito simples. Aqui nesse vídeo, em algum lugar, pode ser no próprio vídeo, pode ser aqui em cima na descrição, pode ser na descrição aqui embaixo, depende de onde você está vendo. Em algum lugar do vídeo tem um link de cadastro. É muito fácil. Você clica no link de cadastro, você vai cair numa página escrito Semana do Inglês, quinta Semana do Inglês, um formuláriozinho, umas informações, é super simples. Você cai na página, bota o seu e-mail, você faz o cadastro, não demora nem 1 minuto para fazer o cadastro, e aí finalizando você vai estar na lista de participantes da quinta Semana do Inglês, e quando começar lá no dia 7 de março, do dia 7 de março ao dia 11 de março, e depende de quando você está vendo o vídeo, se está perto desse dia ou não. Quando começar o evento, eu mesmo, Mário Vergara, vou entrar em contato com você, falando que é primeiro vídeo, primeira aula está no ar, e você pode entrar, você pode ver o vídeo, ver a aula, interagir com o pessoal, é super legal, vale muito a pena, não deixe de participar. Você gosta de inglês, quer aprender inglês, está envolvido com inglês, participa porque é muito, muito show de bola. E para terminar esse vídeo, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um curtir, um gostei, tá? Se você está vendo no Facebook, você pode visitar a minha fanpage, aqui em cima deve ter o link para a fanpage, você pode visitar a fanpage, dar um seguir, a gente já tem mais de 180, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, 180 mil seguidores na fanpage. E se você está vendo no Facebook, no YouTube, tá? No YouTube, né? Aqui em algum lugar do vídeo tem um quadrado vermelho escrito assinar para virar assinante do canal e acompanhar. A gente sabe que tem muita gente que gosta de acompanhar no YouTube e não no Facebook. Você clica nesse quadrado escrito assinar e você vira assinante do nosso canal e continua acompanhando as nossas dicas de inglês. Então é isso aí, pessoal. Se cadastre na Semana do Inglês, curte a fanpage, assina o Facebook e a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de inglês. Até mais.